A percepção que a pessoa tem é real. É real. A pessoa ouvia mesmo. Então, esse foi um dos primeiros estudos de 1997 que realmente mostra que a hipnose ela pode mudar sim a percepção da sua realidade. E muda mesmo. Estamos começando mais um Descoisando Cash. Meu nome é Bruno Prado. E eu sou a Erika Yumi. E hoje nós temos a honra, o prazer Sim. de receber uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca. Um cara que eu tive a oportunidade de conhecer no comecinho da minha carreira, quando eu me enfiei no meio de desenvolvimento pessoal, de hipnose. Foi uma das primeiras referências que eu tive e levo até hoje para a minha vida como meu amigo. Trouxemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre carreira, sobre hipnose, André Atier. André Atier, para quem não sabe, ele é hipnólogo, ele é palestrante do TEDx e tem uma jornada de vida fantástica que a gente vai saber logo mais. Meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Brunão. E também pode ser que seja uma das pessoas mais queridas do nosso meio, porque a gente falou hoje, né? Cara, todo mundo fala bem do André, né? É verdade. Você já pode se candidatar. Putz, já pensou? Pô, mas obrigado, Érica. Obrigado, Brunão, pelo convite, cara. É uma honra aqui. Quando você me mandou mensagem, falei, putz, lógico. É um prazer conversar com vocês. O carinho que eu tenho por você, pela Érica, você sabe que é recíproco, né? Vocês são pessoas fantásticas, são pessoas que transformam vidas e a gente parece que se conecta, né, realmente com as pessoas que têm, às vezes, o mesmo propósito que a gente, que é mostrar a hipnose de uma forma ética, respeitosa e mostrar para as pessoas que existe, sim, esperança de transformação de vida. Tem pessoas que já desistiram até de mudar. Existe algo na neurociência que se chama desamparo aprendido. A pessoa aprende o desamparo. Como assim? Ela acha que de tanto ela tentar e não conseguir, ela nem mais tenta. Ela não consegue enxergar na frente dela um mundo que para ela não existe. Então, e às vezes a hipnose entra como uma ferramenta que dá uma esperança para a pessoa e ela consegue realmente, efetivamente, transformar a vida, mesmo que ela tenha tentado por toda a vida mudar. Elas muitas vezes conhecendo a hipnose e fazendo o processo de terapia, ou mesmo numa live, num show que a gente faça, tem pessoas que nos relatam que, putz, eu precisava disso que você fez nesse final do show. Então, a gente trabalha com hipnose e a gente sabe como é uma ferramenta fantástica. Então a gente se conecta e vocês sabem o amor que eu tenho por vocês também, que vocês são pessoas fantásticas. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Tamo junto, tamo junto. Eu conheci o André em março de 2008, e assim que eu tinha feito a formação em hipnoterapia, aí o doutor Carlos Alberto Ribeiro, que semana que vem, se tudo der certo, estará aqui conosco também, batendo um papo, nos levou no seu show, né, que hoje é o maior show, né, e o melhor também, de hipnose de palco. Né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Tava me enfiando no meio, conhecendo o que era hipnose, terminei a formação assim, né, com um brilho nos olhos em relação à ferramenta poderosa que a gente usa até hoje, mas ter visto aquilo tudo em cima do palco do Magicamente foi realmente muito legal, né? E eu posso até dizer que eu fui, acho que 12 vezes no teu show já. Então, com propriedade, eu posso dizer que eu realmente gostei, né? Seu, da Érica, tem tudo lá. Legal. André, em relação ao Magicamente, cara, como é que isso começou? Cara, Bruno, foi isso. A história do Magicamente é muito, muito legal, Quanto tempo ele tem de cartaz já? 7 anos. 7 anos. 7 anos em cartaz. A gente tira um ano de pandemia, então... São 7 anos que existe o Magicamente e 6 anos em cartaz, efetivamente. Se bem que na pandemia a gente fez algumas apresentações online. A pandemia quase foi um pause na vida. Foi assim, quase né? um pause, de verdade. Pausa 2020, pula para 2021. A gente podia não ter feito aniversário em 2020. Exatamente, né? Que não tirava esse tempo, né? Mas a gente aprendeu bastante coisa na pandemia, né? Mas são 7 anos, Brunão, que existe o Magicamente. E ele começou... além de hipnólogo, eu sou mágico profissional também. Então, num dos congressos de mágica, eu vi um amigo meu hipnotizando outra pessoa. Eu via na TV, mas eu nunca
dei muita importância, porque eu achava que, é meio combinado, a gente tem essa ideia, né? Eu falo hoje para as pessoas, né? E aí, quando eu vi ao vivo, as duas pessoas que eu conhecia quem estava hipnotizando e conhecia quem estava sendo hipnotizado, esquecendo o nome, ficando preso lá na cadeira, eu lembro até hoje, falei, mas não é possível isso. E na minha cabeça veio, isso aqui é mais mágico do que a mágica. E aí eu falei, eu preciso aprender isso. E aí eu saí daquele congresso fascinado, nem prestei muita atenção nas mágicas, né? Saí fascinado pela hipnose e comecei a pesquisar. Eu comprei o livro o primeiro livro que eu comprei foi o Reality is Plastic, do Anthony Jacquin, e na versão em inglês mesmo, e comecei a ler e comecei a aprender. E aí, naquele mesmo ano, que foi em 2014, veio o Sean Michael Andrews, veio fazer um curso aqui no Brasil. Até o Alberto estava em tradução simultânea, foi o Severo. Vixe, foi um negócio bem legal. E aí eu fui fazer esse curso. Falei, ele é considerado o hipnotista mais rápido do mundo, né? Ele se auto-intitula, né? E aí eu fui fazer. Foi aí que eu entrei para o mundo da hipnose. Mas quando eu entrei, eu queria efetivamente fazer para entretenimento. Eu quero fazer entretenimento. E quando eu fiz os cursos e comecei efetivamente a hipnotizar, eu pus na minha cabeça, eu vou criar um show de hipnose, porque não existe aqui no Brasil. Legal. Eu pus na minha cabeça, esse era o meu foco, eu preciso criar um show de hipnose. Existe show de mágica, eu já tinha apresentado nos teatros, show de mágica, mas hipnose não existia. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar na internet, vi os shows, fui para Las Vegas, assisti aos shows de hipnose lá, fiz um curso lá em Las Vegas com o... esqueci o nome dele. Sei quem é, eu sei do rosto. Também não lembro do nome. Então, começa a vir... Lá em Las Vegas. Lá em Las Vegas, que é Anthony Gelli. Isso. Anthony Gelli, que é de palestras. E aí eu voltei, formatei o show, um show muito, muito baseado no show do Mark Savar, que é o maior hipnotista lá de Las Vegas. Mas assim, quando você fez o curso, você lembra como que foi a primeira vez que você hipnotizou uma pessoa, a sensação? Lembro, foi demais, eu não sabia o que fazer, né? Eu hipnotizei a minha irmã, na verdade. Foi quando eu fiz o curso e fui hipnotizar. A primeira pessoa foi minha irmã. Fui cagando de medo, né? E fiz uma indução de Hellman de 20 minutos. Parece um relaxamento progressivo dos músculos, né? Mas demorou. Você praticamente incorporou o Erickson ali para fazer uma indução. Não era Hellman, foi Erickson. Então, exatamente. E aí ela acabou esquecendo o nome. Falei, putz, nossa, foi uma sensação incrível, inesquecível. Acho que você também lembra da primeira pessoa que você... A minha primeira dúvida, antes de conhecer a hipnose, em relação à hipnose quanto será que uma pessoa dessas ganha para fingir tudo aquilo que ela finge no palco? Sabe que deve ser bom um cachezinho, né? Uma hora de show e tal, então, né? Eu também achava, porque a gente só via na TV e quando vê acontecendo realmente... E aí, quando... Minha irmã foi hipnotizada, adorei, perguntei para ela a sensação, ela falou, incrível, e aí eu comecei, né? E foi quando eu comecei a pesquisar, ir atrás de montar esse show de hipnose de palco. E aí, quando eu estruturei o show, eu lembro até hoje, na verdade eu não tinha estruturado o show, eu vinha com a ideia, mas o que eu fiz para pôr a mão na massa, né? Que as pessoas muitas vezes falam, mas eu procrastino, eu demoro para fazer as coisas. Vai aqui uma dica. O que eu fiz? Eu fiz um cartaz, fiz um cartaz falando, show de hipnose grátis, dia tal. E colei assim no elevador do meu prédio. Pau! Pronto. Tem a data. Na época, ninguém falava de hipnose nem nada. Nem nada. Mas aí, quando eu pus a data, eu falei, agora eu preciso estruturar o show. Tinha um mês. E aí eu estruturei. Fazendo aquela pre-talk, sugestões. E aí, legal. Pô, chegou no dia, o Sunny nem conhecia hipnose, foi lá para controlar o som. O Edu desceu só para dar um apoio moral. Só fazer volume. Não, porque eles não conheciam. E eu fui fazer o show sozinho.
Na verdade, quando eu comecei com o Cris. Não sei se você conhece. O mais Cristiano. velho? Não, ele é mágico também, né? Então, ele fez Omni, eu não sei. Não lembro. Me veio ao rosto. Eu sou boa de rosto, não de nome. Eu sei quem então. é. É um de óculos. É, Sei. exatamente. Ele mesmo. Parece que tem a terapia dele também lá na plataforma. Do bruxismo. Isso. Sei quem é. Então, era ele no começo, ele era meu parceiro. Eu comecei com ele. Só que nesse dia eu fiz o show sozinho. Eu criei o show e aí ele iria apresentar comigo. Só que eu fiz sozinho esse dia. Ele não pôde, não lembro o que aconteceu. Uhum. E aí tava o Sunny no som e o Edu na plateia. Ninguém sabia nada de hipnose. Aí desceram 8 pessoas. Mas o Edu é um bom animador de plateia, né? É um bom. É aquele cara que dá deixa assim, tipo, você fez o negócio e ninguém riu, você, bate palma, né? Bem a cara dele. Mas eu, com medo, né? Lógico, lá, ansioso pelo show, desceram 8 pessoas, né? No prédio tem 100 pessoas, desceram 8. Mas beleza. Quase 10% do prédio. Então. E aí, o que aconteceu? Fui fazendo pre-talk de 40 minutos. E aí eu chamei as pessoas lá para frente e comecei a dar sugestões. Uma coisa legal foi que a minha cunhada, a esposa do Edu, foi para frente também, né? E aí eu hipnotizei e tal, as pessoas. E depois no final eu perguntei para ela, porque ela foi para frente e não entrou em hipnose. E no final acabaram ficando 3 pessoas super bem, né? E responderam super legal. Ufa, Foi o embrião, né? Ufa, não, cagando de medo. Mas aí eu perguntei depois para a Bianca, né? Para minha cunhada, por que você foi na frente? Não precisava. Falou, não, porque se desse errado eu fingia. Foi pra me ajudar. O bom é que você tem ótimos amigos. Né? Falou, não, eu fingia. E como ela viu que deu certo, ela ficou da... E aí, esse é o embrião. Foi a primeira apresentação que do Magicamente, foi aí. No meu prédio, no salão de festas do meu prédio. Você tem isso registrado? Tenho. Nossa, que legal, vintage, foto, né? Magicamente vintage. Muito, muito top. E aí, 2014? 2014, no final de 2014. Então, por isso que eu falo, são 7 anos, 14, 6, 7 anos. E aí começou a luta para entrar nos teatros. Porque o teatro não. Ninguém queria hipnose. Tá. A gente não é ator. Ninguém, hipnose, não, você tá louco, é coisa de outro mundo. Não era famoso. Não era famoso, nada. Aí o que eu fiz? Eu burlei um pouco. Falei, eu vou juntar mágica com hipnose. Por quê? Mágica... Entra. Aí eu falei, tem um show de mágica aqui. Putz, aí tem um teatro que falou, vem fazer. E aí, mas a gente usava hipnose no final. Entendeu? Então entrou como show de mágica. E eu fazia algumas mágicas no começo. E aí depois acabou que o pessoal começou a conhecer a hipnose, começou a gostar. Vieram outras pessoas de outros teatros assistir ao show e a gente foi tirando as mágicas aos pouquinhos. Por isso que até o nome é Magicamente. Entendeu? Entendi. Porque tinha mágica, mas agora não tem mais. Agora o show é de hipnose puro, só de hipnose. E eu vou falar para você, Érica, no começo a gente teve alguns problemas, porque as pessoas iam para ver muitas vezes um show de mágica e ao final tinha hipnose. Aí a pessoa não acreditava, achava que não era... Então a gente teve alguns problemas, mesmo na divulgação. Uhum. Você tem que falar que é mágica, então ficou meio confuso. E aí, agora, atualmente, como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação... Voltando à pandemia, o teatro que a gente estava nos chamou, só que agora tem um monte de teatro chamando a gente. E sabe que o show é de hipnose só, ponto. Legal. Entendeu? Isso que acabou. Mas aí nos próximos shows já estava configurado você, o Sunny e o Edu? Isso. Mas como é que eles entraram? Então, acabou que quando eles viram o show, gostaram lá, né? Não acreditaram quando eles viram lá no salão de festas. E acabou que um dia, no começo eu apresentava com o Cris, e acabou que a gente teve uma desavença num dos shows, né? E aí eu falei, Cris, vamos fazer o seguinte. Você apresenta num dia, num final de semana, e eu apresento no outro final de semana. Não tem problema, a gente continua com o show, chamava Divertidamente antes. E nem tinha o filme ainda, hein? Não, é verdade, Divertidamente é o filme, né? Não, chamava...
Não era divertidamente, não. É porque por causa do filme a gente não colocou esse nome. Depois eu vou lembrar. Mas, se eu vou tentar agora, quanto mais tento, mais esqueço. Tudo bem. E aí o que aconteceu? A gente dividiu. Então, um final de semana eu apresentava e o outro ele apresentava. E aí, nessa que eu apresentava no final de semana, eu perguntei para o Sani, né, e para o Edu, vocês querem fazer junto? O Edu não conhecia ainda a hipnose, nem o Sani. Eles não conheciam. Mas o Sani ele fazia mágica já, então, como tinha mágica no show, foi nessa época que efetivamente mudou para Magicamente, o Sani em começo entrou e depois entrou o Edu. Mas no começo a gente entrava em 2 no palco e um ficava no backstage, só para se precisasse acontecer alguma coisa, alguma reação, então ele já ficava por trás. Mas depois de 2 anos, não, foi 2015, até 2015 a gente, foi quando eles entraram em 2015, em 2016, se eu não me engano, eles já fizeram o primeiro curso, entendeu? Então a parte da hipnose eu conduzia, então eles acabaram aprendendo um pouco com a minha condução, eu falava como que era, não tinha segredo, que é isso, é assim, é uma técnica e tal. Mas depois só que eles foram fazer o primeiro curso. E aí acabaram entrando. E aí, num show, como que agora tem a gente deixou a formação em 3. A gente foi contratado por um resort no ano novo de 2018. Para fazer o show da virada deles lá no resort. Então, e era muita gente. E aí falou, vamos fazer o show em 3, porque tem bastante gente. E aí, daquele dia, o show foi muito legal. Foi muito legal. E daquele dia em diante, a gente começou a apresentar em 3. E tá a formação atual. E rola super bem, né? Então, a sincronia. Exatamente. Porque dessa formação, 2018, 19, 20, 3 anos direto, né? Então, não tem... A gente sabe quando tem que tirar quando tá... Então, a sincronia é muito legal. É uma olhadinha, já sabe o que o outro quer dizer, né? Exatamente, Brunão. Já sabe o que quer dizer. E na época o pessoal não falava muito em hipnoterapia, né? Não falava muito em hipnoterapia, mas o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar hipnose e resolvi montar o show de palco e eu vi o poder realmente da hipnose, me despertou também. Pá, caramba, eu posso ajudar pessoas também com a hipnoterapia. Foi no começo tanto que eu fiz o último curso do Hans aqui no Brasil. Foi o último curso. Então, eu falei, eu vou fazer esse curso, porque eu quero também ajudar pessoas, não só na parte de entretenimento, mas a parte clínica, na terapia. Então, eu fiz o primeiro curso com o Bruno Tricarico, de 2 dias, que é muito difícil vocês sabem, vocês são hipnoterapeutas, você aprender alguma coisa da parte de terapia mesmo, que eu só tinha feito curso de coaching, não tinha feito curso de nada, coaching fiz depois e PNL fiz depois. Então, 2 dias eu aprendi, o Bruno é um cara fantástico, só que não tinha muita ferramenta, não tinha coragem de atender ainda. E depois eu fiz o curso acabei fazendo o curso da Omni, e aí me deu mais firmeza, né, vamos assim dizer, e acabei começando a atender. Não tem jeito, né, você vê como é uma ferramenta muito transformadora, e eu parti também para a parte de atendimento terapêutico também. E faço alguns até hoje. Não é o meu foco hoje, mas a gente estava conversando, eu faço alguns atendimentos sim. Mas é algo que transforma vidas mesmo. Legal. Conta alguma coisa engraçada que já aconteceu no show? No show. Verdade. Quantos shows vocês já fizeram, assim? Então, a gente estava fazendo as contas esses dias. A gente está chegando em 900 apresentações. Sério? Contando teatro, corporativo. 900 apresentações em todos esses... É muita coisa, hein? É muita coisa. Arredondar para 1000 aí, fazer uma festa. Faz uma festa, fazer uma comemoração. Eu vou... É engraçado, tem muita coisa, mas tem uma coisa muito, muito assim, marcante que eu gosto de contar que aconteceu num dos shows. Existe uma sugestão, vocês conhecem, já foram muitas vezes no show, que eu faço a pessoa sentir o cheiro bom. E ela alucina,
no olfato. Então, na verdade, você é o fedido do show. Eu sou o fedido, mas antes... Antes você era o cheiroso? Eu era o cheiroso. Eu fazia, na verdade, os dois cheiros. O cheiroso e o fedido. Só para quem tá assistindo nunca ouviu falar sobre isso, explica um pouquinho, André, o que é essa alucinação? Tá, vamos lá. Então, quando você... O que é a hipnose? Eu tenho uma definição de hipnose que eu gosto muito, que é você simplesmente transformar uma ideia que você aceita, você recebe uma ideia, você tem uma ideia e transforma aquela ideia em realidade, isso é hipnose. Então porque tudo na vida começa com uma ideia. Então quando você consegue efetivamente pegar aquela ideia, aceitar aquela ideia e transformá-la em realidade, a hipnose está acontecendo. Então se você imagina que você está num ambiente e começa a sentir um cheiro que não existe, você está alucinando no olfato. Mesma coisa se você estiver num ambiente e enxergar uma pessoa que não está lá, você está alucinando visualmente. Então, quando você realmente você abre os olhos em hipnose e começa a sentir um cheiro bom ou um cheiro ruim, é uma alucinação olfativa. Então, você está sentindo um cheiro que não existe lá no momento. Então, a pessoa realmente sentiu aquele cheiro bom. E o que aconteceu? Ela começou a chegar perto de mim, começou a me cheirar. Putz, que cheiro gostoso. Era até uma senhora. E aí ela foi muito engraçado, porque ela começava a chegar perto de mim e o pessoal não acreditava, né? Porque ela vinha, eu saía de perto dela, ela vinha, levantava, vinha atrás de mim. Quando é uma senhora ainda parece que é mais legal, né? Porque o pessoal fala, não, a probabilidade daquela senhora tá fingindo exatamente, é muito Bruno. pequena, né? É isso, Brunão. E aí foi muito legal, ela alucinou mesmo. E aí a gente terminou o show, a gente vai ao final e cumprimenta o pessoal, tira foto, e a gente estava lá ficando esperando, tirando fotos com o pessoal, e aí eu vi que a senhora ficou esperando lá. Ela ficou lá, mas ela não foi falar com a gente. E aí tudo bem, tiramos fotos, foi lá, tudo, e ela foi todo mundo embora. Ela falou, André, eu queria falar com você. Eu falei, pô, tudo bom? Tava bom o cheiro, né? Eu falei pra ela. Falou, é isso que eu queria falar. O cheiro é maravilhoso, um cheiro que parece que há muito tempo eu não sentia, né? É um cheiro maravilhoso. Eu só queria te agradecer. Falei, imagina, parabéns para você, por você se permitir, se entregar, porque a hipnose depende muito de você. Aí ela falou assim, mas eu tenho que te confessar um negócio. Foi o quê? Há 2 anos eu fiz uma cirurgia no nariz, eu não sinto mais cheiro. Nossa, até arrepiei aqui. Eu não sinto mais cheiro. Ela não sentia mais cheiro e ela sentiu. E a gente sabe, hoje é explicado isso na neurociência, porque ela não tem mais os receptores aqui, não funcionam, mas ela tem o cheiro na memória. Então o que foi? O cheiro vem do cérebro, voltou. Ele veio e ela passou a sentir o cheiro como se fosse real, porque ela tem aquela experiência. Sim. A hipnose, se ela nunca tivesse sentido um cheiro bom na vida, ela não teria essa experiência. A mente reconhece tudo que já conhece, né? Exatamente. Então, ela não precisou dos receptores para sentir o cheiro, porque não funcionavam. Então, ela falou. E ela saiu agradecida. Então, foi algo que me marcou, sabe? Uma pessoa saiu transformada lá pelo simples fato de sentir um cheiro bom. Nossa. Que legal. Agora eu quero que você conte uma experiência que talvez tenha sido meio estranha, meio ruim. Talvez, não sei se desagradável, mas... Eu lembro uma vez um show que a gente foi, que tinha até umas pessoas lá que ficaram fazendo umas sugestões e foi um cara lá no palco querer tumultuar. Puta, verdade. Não, uma vez a gente estava fazendo um show, de repente no meio do show chega um cara, né, vem da plateia falando que era tudo farsa, que era uma farsa, que ele era advogado, que aquilo lá era uma farsa, que ele ia processar todo mundo. Falei, puta, isso desnorteia um pouco, né? Porque você tá lá, tem um roteiro. Quebrou o rapport do negócio ali. Mas me veio um estalo na hora, assim, sei lá, né? Com uma intuição. Quando o cara começou a reclamar demais, ele começou a reclamar. Se ele vem reclamar uma vez e sai, tudo bem. Mas ele começou a falar e não parava de falar. Falei, putz, tem alguma coisa estranha. E naquele dia tinha um grupo de hipnólogos que estavam lá, no final de um curso. Aí eu falei, o pessoal zoou,
colocou esse cara em hipnose para fazer alguma coisa. Aí eu falei, a gente teve a seguinte ideia, vamos chamar o cara pro palco, vamos ver. Falou, tá bom, calma. Só que a plateia, o público não sabe o que está acontecendo. E a gente ficou meio desnorteado. Porque o cara tava sem microfone e ele falou só para você, né? Só para mim, entendeu? E aí, quando eu imaginei isso, mas foi só pelo fato, Brunão, e você tava lá nesse show, né? Foi só pelo fato dele ficar insistindo muito, porque talvez se ele não insistisse tanto, eu não ia saber o que fazer. Uhum. E aí eu chamei o cara pro palco. Quando ele estava insistindo, eu falei, esse cara provavelmente está hipnotizado. Os caras colocaram ele em hipnose. Aí o cara subiu, ele aceitou a sugestão, subiu ao palco. E aí eu dei um toque, se eu não me engano, foi pro Edu. Falei, Edu, esse cara tá em hipnose. Põe ele lá na última cadeira. E aí falou, não, vem cá, senta aqui. E deu uma indução de choque no cara. E o cara capotou. Falei, pronto. Tá, hipnose. Agora é o melhor show da tua vida. Agora muda a sugestão. Mas é algo chato, sabe? É algo que não precisava atrapalhar dessa forma. Porque quebra. Porque a gente tem um roteiro, a gente segue um roteiro, né? Então, o cara fazer isso quebra um pouco a dinâmica do show. Então, isso foi algo ruim. Teve uma outra vez também que uma pessoa teve uma abreação. E... Explica o que é a abreação, André. Vamos lá. Para as pessoas que vão aproveitar agora. Para você que está assistindo a gente no YouTube, aproveita, já deixa um like, compartilha com seus amigos e segue a gente aqui para você ter acesso a todos os conteúdos que semanalmente a gente vai postar aqui. Para você que está nos ouvindo, seja no Spotify ou em qualquer outra plataforma, da mesma forma, compartilha esse conteúdo que... Sem dúvidas, ele vai ajudar alguém a se conectar com esse assunto, trazer uma mensagem no final que vá transformá-la numa pessoa melhor. Legal. E, aliás, esse dia desse cara, você estava no palco ou não? Eu estava embaixo. Estava embaixo? Estava lá no cantinho da primeira fila. Então, o que é a abreação? Vamos lá. O que é a abreação? Quando a pessoa tem... Traduzindo, né? Abnormal reaction, uma reação que não é normal, que você não espera, que você não está esperando. Geralmente vem por conta de uma emoção que a pessoa começa a sentir naquele momento. E a emoção você não controla, eu sempre falo isso. E quando ela começa a vir, a pessoa começa a ter reações que não são normais. Não é que não sejam normais, né? A gente pro show, não, né? A gente na terapia até fala, né? Putz, a gente adora essas reações, esses impulsos emocionais, mas pro show não é conveniente. E a pessoa começou a ter uma reação anormal espontânea, né? Uma abreação espontânea. Foi no começo da indução. Começou a indução e aí ela começou a já ter alguma reação, e a gente já tem tudo estruturado. Começou a ter a abreação, quem é responsável pela pessoa sou eu. Eu tiro a pessoa do palco e levo ela para fora da visão do público e não faço terapia, não faço nada, só tiro ela daquela situação e falo o que aconteceu, explico tudo direitinho. Só que o que aconteceu? Naquele momento eu acalmei, porque o público não sabe. Então, e se ela começa a desesperar, é ruim. Então, eu acalmei, tirei ela do palco, e enquanto eles estavam continuando com a indução. Provavelmente, poucas pessoas perceberam. E aí, só que quando eu puxei ela para trás do palco, lá para a coxia, ela começou a desesperar de novo, e começou a gritar atrás, né, do palco. Eu putz... Querendo voltar pro show. Querendo voltar pro show e tá acalmando, tirando aquela abreação, acalmando de certa forma. Só que ela não acalmava. Porque não tinha cena, não tinha nada. Ela tava tendo reação, ela me olhava e tinha aquela reação. Me olhava e falei, calma, eu tô aqui para te ajudar. E fui acalmando ela. Eu fui conduzindo ela para fora do teatro. Ela tinha vindo com uma amiga que estava fazendo um curso também de hipnose. E aí a amiga se ligou que eu tirei ela do palco, ela foi me encontrar fora do teatro. Ela foi me encontrar. Eu dei até sorte. E eu sabia que ela tinha vindo com essa pessoa. E ela desesperada. E aí a amiga, quando ela viu a amiga, ela acalmou de vez. E aí
acalmou e a gente começou a conversar. E aí ela falou assim, depois primeiro que a amiga falou, não, ela precisa de terapia, eu já tinha falado para ela. Eu falei, mas você não devia nem deixado ela subir no palco. Falei pra amiga dela, você não devia ter deixado ela subir no palco. Eu já tinha falado, mas aí depois ela falou que é o seguinte, a amiga dela falou o seguinte, é que ela não gosta de careca. Filha da mãe. Então, quanto mais ela te olhava... Ela fica pior, ela piorava. Ela tem... Não sei se ela falou que tem trauma de careca, sei lá. Falei, não é nada pessoal não, mas... Não é nada pessoal. Primeira vez você teve acesso a essa emoção careca abusando dela, pronto. Puta. Então, e aí a gente ficou sabendo depois, e ela já na calma lá. Mas aí eu falei pra amiga dela, pô, mano, você não precisa... Podia ter deixado ela subir no palco. E aí o que aconteceu? Demorou. Então foi algo que aconteceu, demorou, porque o nosso show é dividido, é estruturado em atos, né? Então tem a primeira parte, a segunda parte e a última parte. Essa primeira parte eu não consegui voltar. E, geralmente, quem encerra a primeira parte do show... Foi bem no comecinho. Foi no começo, foi na indução. Nossa! E aí, então, teve banda, teve tudo. E vocês sabem que a primeira parte eu encerro com o cheiro. Qualquer pessoa jogando o pó no cheiro e capotando. E eu não conseguia. E foi o Edu e o Sunny que tocaram essa parte. Essa primeira parte eu não consegui voltar. De tanto que demorou. Entendeu? Uhum. Então, mas esse foi o ponto, né? Porque eu não sabia que ela não podia ver careca, sei lá o que estava acontecendo. Mas foi isso que aconteceu. Aí o pessoal pergunta, mas tem muita abreação no show? Não tem, o pessoal leva bem, mas pode acontecer. Até porque assim, quem tá ouvindo a gente, de repente escuta essa história, existe algum risco de você estar na plateia de um show de hipnose, você tem vontade de subir, e aí, tem algum risco? Subo ou não subo? Não tem risco, né? Não tem risco algum, e mesmo porque a gente tá lá, os 3 são hipnoterapeutas, você vai saber se te acontecer algo. De 900 apresentações, se a gente teve 5 abreações, foi muito. É nada, né? É então. nada, não tem nada. Então, o pessoal não fique com medo, pode ir lá. E mesmo se acontecer, essa foi a mais difícil que eu acho que de resolver, vai ser resolvido. Você não vai fazer terapia lá, mas todos nós sabemos como resolver uma reação anormal, uma abreação. Assim como vocês sabem também muito bem. Cara, em relação à abreação é muito interessante porque recente eu fiz um curso e lá teve uma abreação. Era um exercício muito simples, assim. Você estava parado e um ia fazer com o outro, né? Chegou numa dinâmica lá, que é das formações lá do IFT, que é, e se acontecer alguma coisa, né? Que tipo de dinâmicas a gente pode aplicar para tirar uma pessoa de uma situação dessas e tal? E o exercício era o seguinte, estava todo mundo paradinho assim, aí você ia conduzir a pessoa, imaginando que para frente era o futuro, onde ela estava o presente, e para trás era um passado que ela teve acesso a um medo muito intenso. Ok. Rapaz, eu comecei, fecho o olho, e a menina, antes de começar esse exercício, ela já tinha trazido uma emoçãozinha, meio chorando, assim. Eu falei, vou trazer isso aí, fácil, vamos resolver, né? Se precisar, vai para aquela cena lá e já resolve. Rapaz, no que eu falei, fecha o seu olho e vai voltando. E ela foi indo para trás, numa velocidade que eu tive que segurar a menina. Assim, ela colou na parede atrás dela, assim, e começou a gritar. E começou a gritar e já caiu. Ela começou a gritar, se contorcer toda na parede. Só que assim, a gente que é hipnoterapeuta, a gente sabe que a pessoa ela tá consciente, apesar de ter uma emoção muito forte. E é o tipo de coisa que não vai acontecer no meio da rua. Eu tô indo comprar um jornal, tô indo no shopping, de repente eu tenho uma abreação, caio no chão e começa a me contorcer inteiro lá. É o tipo de coisa que acontece quando a pessoa tem consciência que vai ter alguém ali que vai ajudar ela. Isso. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Naquele instante, né? Eu quase peguei aquela moça no colo, levei ela no gramado lá fora e falei, na hora que você se sente melhor, a gente volta a fazer a dinâmica, né? E o mais interessante foi que o head trainer chegou, né? O Bruno, chegou no que ele colocou a mão nela, ela plof, desmanchou e caiu no chão. Aí o que eu fiz? Eu saí e deixei ela lá com ele. Né? Eu deixei ela lá, porque numa outra dinâmica, né? Eu fui socorrer alguém lá e ele falou, não, fica tranquilo, é o teu curso, né? É o teu treinamento, vai lá aproveitar e deixa que a gente resolve. Eu falei, ok, no que aconteceu eu já saí e deixei ele lá. Daqui a pouco ele, Bruno, não, volta aqui. Aí ele me chamou. Aí ele me chamou e tal, e depois ela deu um depoimento que mudou a vida dela, que não sei o que e tal. Foi realmente bem forte.
Foi uma situação lá que ela trouxe uma cena de uma outra vida que não era nem dessa e tal. Mas o negócio da abreação, que às vezes alguém já viu um curso, viu um vídeo, né? E fica, meu Deus, isso pode acontecer comigo? A pessoa tá consciente, né? Tá consciente, tá sempre consciente. E você acabou se perguntando, né, Érica, o que é uma abreação? Eu expliquei que é uma reação anormal e você agora deu exemplo. Eu acabei esquecendo até de dar exemplo. A pessoa começa a gritar, começa a espernear, começa a respiração ofegante. Então, é para que o pessoal entenda mais ainda, né? Mas a pessoa está sempre consciente, ela nunca está inconsciente, não tem, ela está sempre consciente do que está acontecendo e ela está vivenciando aquela emoção como se fosse realmente real, mas consciente de que está acontecendo aquilo. E você colocou muito bem, Bruno, a abreação não vai acontecer com a pessoa no shopping, caminhando no meio da rua, não, vai acontecer quando a pessoa sabe que ela ela se permite acontecer aquilo, quando tem alguém que possa ajudá-la. Então, realmente putz, André, você falou que aconteceu espontaneamente lá no show, mas aconteceu pelo contexto. Autoridade, né? Exatamente. A pessoa se permitiu entrar em hipnose e veio esse momento de forma espontânea. No do Bruno veio espontâneo, apesar dele ter pedido para voltar, a pessoa voltou e veio a cena. E aí ela começa a ter a abreação. Mas não vai acontecer em qualquer lugar no shopping mesmo. Caminhando na rua, no meio da rua, cai no meio da faixa, né? Aí começa a se contorcer na frente do ônibus. Meu Deus! Não acontece, mas é isso. Então, essas coisas que já aconteceram no show foram bem marcantes, né? E pra quem tá assistindo o show, eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, eu subi no palco, né? Mas pra quem fica lá assistindo, eu acho que muita gente pensa assim... Por que eu não consegui fazer o primeiro exercício? Por que o outro conseguiu mais do que eu? E tem gente que fica mó chateado, né? Nossa, por que não foi comigo? Nossa, que legal, eu queria ter conseguido fazer aquilo. Eu devo ser resistente à hipnose. Eu sou resistente à hipnose. O que eu sempre falo, Érica, eu comparo, é que a hipnose você aprende, é uma habilidade. Você é como andar de bicicleta, andar de patins, quanto mais você treina, melhor você vai ficando. Eu sempre falo isso para as pessoas. De forma consciente, né? Porque as pessoas já fazem isso o tempo inteiro. Exatamente. Primeiro de tudo, no show eu falo exatamente isso. A pessoa que não sabe, não conhece hipnose, eu dou exemplos do dia a dia, a pessoa se identificou, eu falo, bem-vindos à hipnose, você já foi hipnotizado ou hipnotizado. Isso já quebra uma pequena barreira. E a pessoa, eu não sou hipnotizado. Se você já chorou num filme, você já foi hipnotizado. Isso a gente fala no show, inclusive para quebrar essa primeira barreira. Mas tem pessoas que entram em hipnose são mais suscetíveis? Sim, existe. Tem pessoas que são mais suscetíveis. Existe até estudos que utilizam a escala de suscetibilidade de Stanford. Então, existem pessoas que são mais suscetíveis e outras que são menos. Só que essa pessoa que é menos suscetível, não é que ela não entre em hipnose. Ela entra em hipnose. E se ela treinar, ela consegue chegar a níveis de uma pessoa mais suscetível. Isso eu falo para as pessoas. E eu vou dar um exemplo que aconteceu no show. Tem uma pessoa que não conseguia entrar em hipnose. Ela não se permitia, não sei. Era o momento. Depende muito do momento da pessoa também. No meu show. Então ela foi mais shows que eu. Então lá pela 15ª vez ainda não fui hipnotizado. Não, ela foi 8 vezes. 8 vezes. Ela subia no palco, a gente tirava. Ela não entrava em hipnose, não adiantava. E não teve... sabe, as últimas vezes a gente tirava até com dó. Sabe, com dó não digo dó, mas chateado. Puta, vai ter que tirar de novo. Porque... Eu fiquei triste da vez que vocês me tiraram do palco também. Mas você foi por outro motivo, né? Foi porque você tá vindo demais aqui. Vai parecer que a gente tá te contratando. Vai parecer que tá pagando você. Eu acho que foi uma fase que eu vim pra São Paulo uns 2 meses, assim. Eu fui, sei lá, uns 3 finais de semana diretos, assim, no show. Aí eu tava lá todo caído daqui a pouco. Bruno. Saí, eu falei, o que aconteceu? Aí me tiraram do palco. Falei, falou, não dá, né, pô? Mas essa menina, ela foi 8 vezes nas últimas vezes, a gente ficava até chateado de tirá-la. E aí eu falava pra ela, você tá indo melhor. Eu nunca tirava a esperança dela. Não mudou porcaria nenhuma, mas você tá indo melhor. Isso é muito do seu momento. André coach motivacional. Exatamente, aí ensinando, incentivando, volta. E na 9ª vez ela conseguiu.
Ela conseguiu, e foi uma Nossa. das melhores no palco. Ela conseguiu efetivamente. E no final do show, ela... Cara, que fantástico. Mas eu achava que eu ia pra Nárnia, né? Achava que ela achava... E eu fui explicando, porque eu tinha o contato dela. Eu até falava que ela era do fã-clube. Ela é presidente do fã-clube. Porque ela, desde o comecinho do show, ela sempre ia. Ela acompanhou magicamente desde o começo. E aí ela acabou conseguindo. Mas por quê? Porque eu fui explicando, eu falava com ela, falava, é assim, é assado, não, você sempre está consciente. Ela foi entendendo, foi treinando e acabou conseguindo. Então, ela é uma prova de que realmente você pode aprender a entrar em hipnose. Quando você entende que você não vai para Nárnia, você não é uma chavinha que vira e você capota, não. Quando você entende que você está consciente sempre e você tem que se permitir e se deixar levar, pronto, acabou. Eu tenho uma dúvida. Você falou dessa escala, né, de suscetibilidade, né? Porque eu entendia isso como assim, não é que tem gente que não entra, tem gente que tem dúvida. Quanto mais dúvidas e receios e questionamentos a pessoa tem, mais barreiras ela tem, então menos ela se permite. Então você diria... Seria mais ou menos isso? Não, então, relacionado a essa escala, eles fazem alguns testes. Eles fazem alguns testes com medições, inclusive no cérebro. Se a pessoa responde... Mas essa escala, ela não tem muito sentido, porque... É que eu não vou afirmar para você, porque tem alguns... por exemplo, se a pessoa alucinar, ele está no nível tal. Se a pessoa esquecer o nome, está no nível tal. Então, tem essa escala. Só que tem coisas invertidas. Não é que invertidas, os estudos deles. Mas tem coisas que para a gente não faz muito sentido. Tipo, se a pessoa alucinar, ela é menos suscetível do que uma pessoa que esquece o nome. Eu não sei exatamente, mas tem coisas que a gente sabe que... Pô, se uma pessoa alucinar, provavelmente ela está super bem em hipnose. Sim. Então, lá não considera tanto. Então, mas eles entendem isso como uma característica... Da pessoa. É da pessoa isso, já é dela. Eles utilizam essa escala, por exemplo, para fazer os testes, os estudos científicos que tem com hipnose. Colocamos a pessoa em hipnose e fizemos esses exercícios. Eles fazem com pessoas super suscetíveis. Então, geralmente, quando eles falam em hipnose, você pega estudos científicos de hipnose, são feitos com pessoas que são super suscetíveis, porque eles podem provar que aquilo acontece. Na minha palestra do TEDx, do TEDx, eu citei um artigo científico de 1997, que eles colocaram 8 pessoas para ouvir era uma frase. Então, eles ouviam aquela frase e eles estavam medindo a atividade cerebral dessas pessoas. E aí, os 8 eram super suscetíveis. Por isso que eu falo, quando eles fazem estudos com hipnose, pegam sempre quem é mais suscetível. Então, eles ouviam uma frase, fechavam os olhos e escutavam aquela frase. E aí, num segundo momento... Ele falava para as pessoas, vocês vão escutar novamente a frase, a gente vai medir sua atividade cerebral. Só que aí falava para eles, a gente vai colocar vocês em hipnose e vocês vão escutar a frase e a gente vai medir de novo a atividade cerebral. Só que na segunda vez eles não tocavam a frase, eles não davam play lá. Então eles alucinavam a frase, então a audição. E aí o que eles comprovaram? A atividade cerebral era idêntica, não era semelhante. É idêntica. A percepção, porque a percepção vem do cérebro. A percepção que a pessoa tem é real. É real. A pessoa ouvia mesmo. Então, esse foi um dos primeiros estudos de 1997 que realmente mostra que a hipnose ela pode mudar sim a percepção da sua realidade. E muda mesmo, porque a pessoa ouviu no cérebro a atividade idêntica como se estivesse tocando o som. Entendeu? E quando você fala que é uma característica da pessoa, então, esse negócio de ser mais suscetível, tem alguma coisa que eles já conseguiram perceber que determinados tipos de pessoas são mais suscetíveis, já previamente? Características da pessoa? Não conheço, Érica, não conheço. Eu até, quando eu estava fazendo a minha pós em neurociência, eu pensei até estava conversando com um cara para fazer um mestrado e um doutorado, e uma das coisas que eu queria... comprovar e pensar, eu pensei em fazer um estudo sobre o seguinte.
pessoas mais criativas realmente, como a gente fala, entram em hipnose mais fácil? Você sempre tem que começar um estudo com uma pergunta. Será Sim. que pessoas criativas entram em hipnose mais fácil? E como que eu ia conduzir? Eu pensei em conduzir esse estudo. A criatividade, você aprende. A criatividade, você consegue medir sua criatividade aqui. Você treina. A criatividade é treinável. Você treina, você fica mais criativo. Então, uma pessoa aqui, nesse ponto, se você hipnotizar e depois, quando ela se tornar mais criativa, se você hipnotizar, vai mudar? Era isso que eu queria fazer. E aí, se mudar, a criatividade... Aí pode virar um parâmetro. Exatamente. A criatividade é um parâmetro que fala, pô, a criatividade faz a pessoa entrar em hipnose. Apesar da gente utilizar isso, e não tem comprovação científica, mas a gente sabe que é uma pessoa criativa, ela tem uma imaginação muito, muito maior. Igual ator, né? Exatamente. Então, ele tem... E a imaginação, ela é tudo na hipnose. Lógico, tem o engajamento, tem a confiança, tem a expectativa, mas a imaginação, quando a pessoa realmente imagina, consegue imaginar, ela consegue efetivamente entrar em hipnose mais fácil. Mas não existe um estudo comprovando. E se eu fosse partir para um estudo, eu ia partir por esse lado, entendeu? Porque se a criatividade é treinável, a hipnose também pode ser. Uhum. Porque, por exemplo, em hipnose a gente já mensura, né? O cara que alucina de forma olfativa, o cara que alucina visualmente, porque a gente alucina visualmente. Né? Por exemplo, você tá aqui, de repente você vê um vulto, assusta. Tinha alguma coisa ali? Não, não tinha nada. De onde veio aquilo? Você alucinou. Perfeito, Brunão. Perfeito, alucinou. Eu lembro quando eu morei em Porto Alegre lá e a gente tinha uma clínica que era uma casa bem antigona, casa com mais de 40 anos, e sei lá, 10h30, 11 horas da noite eu tava lá na clínica, assim, trabalhando no computador, de repente eu vi um vulto branco passando na porta, eu falei, meu Deus do céu, eu espero que eu tenha alucinado, porque se for uma assombração, né, mas sem brincadeira, cara do céu, vai assim, direto, né? E voz eu também já ouvi lá nessa casa, né? Aí, não sei, a gente tem que chamar o Padre Quevedo pra dizer. Mas, sem brincadeira, eu lembro que uma vez de dia, tinha várias meninas que trabalhavam lá na clínica, né? Auxiliar bucal, dentista e tal. Eu lembro que uma vez eu estava na minha sala, de repente eu escutei, Bruno, uma voz feminina. Saí da minha sala, fui lá na sala onde ficavam as meninas, as auxiliares, e perguntei, oi. Elas olharam para mim, quê? Oi. Falei, vocês me chamaram? Falou, não, ninguém te chamou. Falei, não, eu escutei, me chamaram 2 vezes, Bruno, 2 vezes ainda. Não, Bruno, ninguém te chamou. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? É o peso da consciência. Brunão. Aquela casa era sinistra. Eu sou... minha religião, né? Eu sou espírita, então eu acredito nisso, então. entendeu? Mas eu não quero falar para não confundirem com a hipnose, né? A pessoa fala da hipnose, mas... Ontem eu alucinei também. Eu vi um vulto assim, olhei pro lado, mas... Não tinha nada. E eu sou uma pessoa que em hipnose eu gostaria de alucinar e não consigo. Não... Aliás, e você? Primeira vez que você passou pelo processo de hipnose, como é que foi? Você foi? Não. Eu hipnotizava Deus e o mundo, não entrava em hipnose. E aí eu falei, não, eu tenho que entrar em hipnose, eu tenho que entender. Eu tenho... E aí eu comecei a treinar. Por isso que eu falo, eu sou um exemplo de pessoa que não entrava em hipnose e atualmente eu entro fácil. E o que você entendeu para fazer, para entrar? Exatamente isso, que você não vai para algum lugar, não é não é algo de outro mundo, que você... É uma chavinha que desliga. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, porque eu imaginava isso. Eu falava que não era isso, mas... Lembra que eu estava te explicando? Eu não acreditava nisso. Eu falava, não, deve ter algo, você deve acontecer, apesar de eu falar. E quando eu passei a acreditar, não... Se eu estou falando para as pessoas que não é assim e pronto. E aí eu comecei a escutar áudios de auto-hipnose com a minha voz mesmo. Para treinar mesmo. E comecei. E aí eu comecei a entender. E aí comecei a entrar em hipnose. E aí hoje em cursos tal, eu super me entrego. Inclusive o Brunão fez um curso meu lá. Acho que a gente estava na mesma sintonia aqui no curso que eu fiz de vocês. É verdade. Eu recém fiz a formação em hipnoterapia. Eu fiz em março de 2018. Acho que foi em abril. Eu lembro que, nossa, estava vindo para São Paulo todo mês. Aí em abril vocês fizeram a formação de hipnose clássica.
Aí teve uma hora lá que todo mundo, vocês fazendo com todo mundo, as dinâmicas e tal. E eu falei, e você, André? Aí você falou, vem fazer comigo. Eu falei, rapaz do céu. Qual foi que eu fiz com você? Foi o arm pull? Acho que foi arm pull, Quase caiu da cadeira. Pra quem não sabe, tá? Arm pull, dialeto hipnólogo, é uma indução. É uma indução rápida de choque. Não sei, foi arm pull, não foi hand drop, não. São induções rápidas de choque que você entra em hipnose rápida. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço essas coisas que eu nem lembro os nomes mais. Sério? Você usa Elman aqui? Não, eu uso uma resumido, né? Resumido. Eu não uso indução rápida. Fecha o olho, vai relaxando cada vez mais, relaxamento sobe o topo da cabeça, vai pra ponta do pé. Eu vou direto na emoção. Ou também, né? Também, tem pessoa... Às vezes você está conversando com a pessoa, já está na emoção lá, né? Hoje eu já atendi uma moça, foi muito legal. Você falou de trazer emoção, né? Por que você está aqui? Eu sempre pergunto para todo mundo, de forma objetiva. Por que você está aqui? Porque eu queria melhorar. Eu só olho uma cara. Raso. Melhorar o quê? Minha vida. Raso. Você está investindo o que você está pagando hoje em terapia porque você quer melhorar a sua vida. Se você nem sabe o que você quer, por que você está aqui? Aí já começou. Não, porque não sei o quê, papapá, daqui a pouco, porque eu me sinto rejeitada pelo meu pai. Pronto, agora é isso que eu preciso. Aí já começou a chorar. É isso. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes não precisa nem de indução. É isso mesmo. E você vai buscando direto já. Eu já... foi, pronto. E já vai. Quero que é bem objetiva, né? Ou traz emoção no amor, Fala, ou se traz não tiver raiva, emoção vai na ser dor. raiva de mim. Vai ser Alguma raiva vai vir aqui agora, né? Meu Deus do céu. Ela nem tava com raiva, né? Mas agora... Nem era raiva a emoção principal. Naquele momento foi. Foi naquele momento, né? Aliás, a curiosidade, quando você estava dando os cursos lá, vocês faziam quantos atendimentos? Por turma? Por turma. A gente determinou que iam ser no máximo 2. Tá. Porque senão estendia muito o cronograma, não dava toda a matéria, aí o povo não passava na prova, sabe? Então... Tá. Na minha turma foram 8. Sério? Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Ele gostava de estourar todo mundo, né? Todo mundo trazia emoção. Daqui a pouco já tava chorando, vem pra cá. Daqui a pouco vem pra cá. Toda hora. Fazia fila de terapia na formação dele. André, como é que foi isso, cara, de palestrar no TEDx ou TEDx? Como é que é isso, cara? Como é que isso aconteceu? Foi algo assim, ó, são coisas que acontecem na sua vida, são oportunidades que passam que você não pode perder, né? Eu estava no Master, não sei se era o Master, lá no evento do Roberto lá. Uma mentoria para... Não na mentoria antes, não era, o Master era a mentoria, Power. The Power, isso. O evento. O evento. Para palestrante. Para palestrante, isso. Eu estava lá no The Power, aí eu acabei conhecendo um cara. E, um moleque, gente boníssima, o Gustavo. E aí ele falou, você faz hipnose e tal. Eu tenho um evento que eu faço para jovens, né, no mercado de trabalho e tal. Você não quer palestrar lá? Eu falei, palestro, vamos lá. Eu estava começando e aí eu fui no evento dele. Tinham 10 pessoas, um evento bem simples. E aí fui lá, fiz a palestra, ele pirou. Ele e o sócio dele piraram. E aí o que aconteceu? A gente começou a ter mais contato. E aí ele me chamou de novo para um evento, que aí já tinham 60 pessoas. Falei, legal. E aí, aí foi topzera. E foi presente hipnótico, pessoal, final. Fechou. Fiz a palestra, mas eu dei o presente hipnótico lá. Legal. E aí... Pra quem não sabe, presente hipnótico é quando... É quando... A Erika é a tecla SAP do nosso podcast. É que pra gente é tão comum, né? Não, tá certo, Erika. Vamos lá. Pra quem não sabe, presente hipnótico e quiser conhecer o presente hipnótico, vai no show. Mas é quando a gente dá, ao final da hipnose, dá realmente um presente. Uma pessoa sai se sentindo muito melhor do que ela estava. É muito legal. Quem quiser, vá ao show magicamente. Exatamente. Em São Paulo. Depois a gente fala as datas. Mas... E aí eu fiz esse evento. E ele... Todo evento que ele tinha, ele acabou me chamando. E os eventos dele começaram a crescer. E aí o que aconteceu? A Universidade Federal do ABC
fechou a parceria, né, para fazer o TEDx lá. E aí tem os curadores lá. E ele conhecia um dos curadores. E aí, o que aconteceu? Ele me indicou. Nossa. Olha que O coisa. guri era bem relacionado. Então, ele me indicou. Porque, pô, eu sempre fazia palestra para ele, nunca cobrava. Sempre fazia para ele dar amizade. E aí, ó, veio o retorno, né? Ele me indicou. E aí, os caras começaram a pedir. Aí, ó, grava um vídeo pra gente conhecer o seu trabalho. Ele indicou umas 2 ou 3 pessoas. Mas tinham, acho que 100 e poucos palestrantes e eles iam selecionar 18, se eu não me engano. Caramba. E aí eu mandei o vídeo e aí eu fui selecionado. Putz, aí era 2 meses. 2 meses antes, fui selecionado. E aí eles dão 2 coaches que te acompanham a montar a sua palestra. Que legal. Porque tem um padrão do TED, tem que ter um padrão, tem que ter história. 18 minutos? 18 minutos, E aí, cara, mas aí foi assim uma época de ansiedade. Imagina. As pessoas me perguntam, você não teve medo, ansiedade? Eu falei, lógico que eu tive, eu não controlo Não, essas foi porra, tudo cara. muito tranquilo. Não. Isso eu faço todo de pé nas dia, costas. né? Nasci pra fazer Não, isso. e acontecia o quê? Eu mandava o vídeo, eu falava, você não acha que você pode melhorar isso? Eles nunca, porque o tio ele não fala, né? Não, faz isso, faz aquilo. Não. Será que não dá para melhorar isso? Não. Cara, chegou um dia, faltando acho que 2 semanas, eu cheguei em casa chorando. Falei para minha esposa, falei, eu não vou fazer. Eu não vou. Eu não aguento mais, sabe? Mudar minha palestra. Sabe, nunca acho. Parecia que, sabe, quando você acha que nunca tá boa, porque a pessoa, será que não dá? E aí eu lembro até hoje das palavras da minha esposa, né? Falou, ó, essa oportunidade apareceu na sua vida. Uma vez, não sei quando vai aparecer de novo. Se você não for, eu vou no seu lugar. Tome. Ó, arrepia. Falei, Foi uma boa forma de te motivar, né? Falei, Brunão, Eu tava caralho. esperando que você fosse dizer assim, não, amor, você é o melhor palestrante que eu conheço. Eu tenho certeza que você vai arrebentar lá. Se você não for, eu vou no teu Eu lugar. vou no seu lugar. Você não... Não, eu vou... Acabou. Acabou comigo. Eu falei, não, eu vou apresentar essa porra aí. Depois dessa. E aí... Sugestão aceita Com sucesso. Mas eu falo para as pessoas, porra, já fizemos hipnoterapia, a gente já... Pô, mas a gente constantemente precisa resolver algo. Eterno esse negócio. É eterno. Autoconhecimento constante. Então, fiquei ansioso, fiquei com medo. Na hora lá, mas de tanto eu treinar, eu confesso que na hora de eu entrar no palco, eu já tinha me visto tanto lá com a hipnose, né? Eu me via tanto lá naquele palco que para mim, eu já imaginava aquela emoção, já imaginava aquele sentimento no palco. Então, quando eu entrei no palco, para mim foi tranquilo. Tava tranquilo, mas por conta da hipnose, porque eu fazia visualizações todos os dias. Todos os dias, auto-hipnose, me visualizando lá, como eu queria me sentir física e emocionalmente lá. Então, a entrada no palco para mim foi super tranquilo, o desenrolar da palestra. Mas o pré... Ufa. Nossa, quando eu vi a sua palestra, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, eu conheço ele ao vivo. Você é a primeira pessoa que eu conheço assim que fez uma palestra no TED. Então, putz, foi. E isso é legal, né, pro seu currículo, porque é algo que tá marcado lá, tá marcado, então... Mas essa foi a história. Foi difícil no começo, Bruno. Foi difícil. Eu pensei em desistir, sim. Pensei mesmo. Quem nunca? Quem nunca, né? Que legal. Merda. Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois que você fez TED, resta agora. O céu é o limite. O céu é o limite, né? Mas vamos lá, vamos trocar agora da água pro vinho, André, porque esses tempos atrás eu vi umas histórias aí, né? Porque a gente não falou aqui no podcast de hoje ainda, mas o André Atier... Eu ia falar foi, mas na verdade uma vez sempre será, né? Mas o André foi, né? Policial militar aqui em São Paulo. Me conta essa história, André. Como é que é isso? Porque eu te conheci trabalhando com hipnose, um gurizão desse, né? E de repente eu descobri o André é policial. Como assim policial? Mas o André parou, foi pra reserva, se aposentou. Eu falei, mas como? Como que se aposenta? O cara se aposenta com 35 anos? Mas que governo é esse? Bom, então, o que aconteceu? Eu sou policial militar, estou na reserva, lógico, sou major da Polícia Militar e é um sonho que eu tinha de criança. O que aconteceu? Eu terminei o meu colegial
eu entrei para engenharia. Eu sempre gostei também de computação, então eu entrei para engenharia. Fiz 3 anos. No 4º ano de engenharia, eu abandonei para entrar na polícia. 4º ano de engenharia. Falei, não, eu tinha esse sonho de ser policial. E aí eu acabei entrando na academia do Barro Branco, né? E passei 23 anos na Polícia Militar. Mas você já entrou com patente, já? Você entra como aluno, sai como aspirante. Aí depois você vai a tenente. Então você já entra para a parte dos oficiais, né? Para o posto de oficiais. Então você faz 4 anos de academia, né? O curso superior, né? A academia do Barro Branco. E aí depois você já sai como aspirante e tenente. Você já sai comandando uma tropa, né? Então E putz, eu adorava. Só que da mesma forma, como eu gostava tanto da polícia, e eu falo para todo mundo, eu larguei a polícia depois de 23 anos, não é porque eu não gostava, porque eu amava assim como eu amo ainda a polícia. Eu adoro. Tenho muitos amigos, tenho irmãos lá. Mas eu gostava tanto que foi uma época que eu estagnei no conhecimento. Eu parei. Eu não queria fazer mais nada, eu só queria trabalhar lá na rua, eu adorava estar na rua. E não me aperfeiçoei. E aí, acabou que no final, quando eu começaram a me tirar da rua, porque não tem jeito, você como oficial, eles começam no final, quando você fica tenente mais antigo, eles começam a te colocar na parte mais burocrática, porque você já passou bastante tempo trabalhando no operacional, então eles começam a te colocar na parte mais burocrática. E aí eu comecei, vou começar a estudar alguma coisa também junto. Uhum. E aí foi quando eu conheci, como eu disse, eu fazia, aliás, a mágica, como eu disse antes, que eu sou mágico profissional também, a mágica eu comecei a aprender também depois que eu entrei na polícia também. Porque não digo uma fuga, mas é uma parte de eu extravasar, porque é muito estressante, é um trabalho estressante você trabalhar na rua. Imagina, em São Paulo. Em São Paulo, entendeu? Você tá com medo do TED? Eu tenho medo de andar na rua em São Paulo, imagina a polícia, né? Então eu comecei a aprender mágica como uma forma de me distrair, Dá né? uma aliviada. Dar uma aliviada, né? exatamente, Érica. E aí, eu aprendendo mágica, eu comecei a formar amigos na mágica e tinha uma empresa que trabalhava com mágica corporativa, gostou do meu trabalho e acabei me profissionalizando na mágica também. Mas foi só. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar um pouco na parte burocrática, eu falei, eu preciso começar a aprender coisa nova, né, aqui. Foi quando na mágica eu conheci a hipnose. Eu falei, vou aprender esse negócio. E aí, me apaixonei pela hipnose. Me apaixonei. Tanto pela parte do entretenimento como pela hipnoterapia. E aí, tudo na minha vida começou a girar em torno da hipnose. Tudo. E aí começou eu queria fazer coisas, queria atender mais pessoas e não estava mais conseguindo. Na parte operacional, eu via que você ajuda muitas pessoas. Você na parte operacional, uma ocorrência, uma das minhas grandes ocorrências que eu mais lembro e que adoro foi quando tinha uma família de refém numa casa. Eles estavam presos dentro do armário e os bandidos tentaram sair. A gente chegou na hora que eles estavam saindo. Eles voltaram para dentro da casa. E aí a gente entrou. Eles acabaram não fazendo, né, de refém, porque eles entraram e ficaram meio perdidos. A gente pegou os caras lá dentro. Aí a gente achou a família dentro do armário. A mulher, depois que eles estavam amarrados, depois que desamarrou, ela me deu um abraço, sabe, com o filho lá, sabe? São coisas que emocionam. Isso aí foi uma das ocorrências. Tem muita coisa aqui. Mas, então eu gostava muito, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Você gostava de estar no campo. Estou no campo, isso. E quando eu fui para a parte burocrática, não que você não ajude, mas você não está em contato direto com o público. Né? Você gosta de público. né? Entendeu? E aí, tanto por isso você gosta mais do palco, né? Exatamente. Então eu sempre gostei. E isso eu me liguei depois, viu, Érica? E você falando agora também é isso. E aí, como a época eu estava fazendo também bastante atendimentos, o horário da polícia começou a me atravancar um pouco. E eu comecei a não ter muito tempo para minha família mesmo. Então começou a ficar algo não tá condizente aqui. Tipo a hipnoterapia com a polícia e com a família.
fui para reserva faz... Fui 42. 43 anos. Você tá 47? 47. É mesmo? Nossa! Caramba, achei que Que você fosse jovem. mais novo. Fui com 42 anos para reserva. E você entrou na polícia com quantos anos? Obrigado pelo jovem, tá? Eu entrei com 20 anos. Ah, entrou novinho. Novo. Aí explica o teu tempo. 20 anos. Mas aí o que aconteceu? Por que eu consegui sair como policial ainda? Porque você precisa completar 30 anos. Só que antes de eu entrar na polícia, eu trabalhei 30 anos de carteira. precisa de 30 anos de serviço. Só que você pode averbar serviço. Você pode puxar... Se você trabalhou numa empresa privada, você pode puxar esse tempo. Não sei como que está agora, mas na minha época você podia puxar esse tempo e juntar. E aí eu tinha 7 anos fora trabalhados e eu juntei, deu 30 anos, eu consegui me aposentar, ir para reserva, né, que a gente chama. Porque quando você fala, eu me aposentei, você já imagina um velhinho. velhinho, né? Então, porque ele tinha 60 anos, né? E aí todo mundo não acreditava. Falava, pô, 40 anos, você já está na reserva. Mas Mas se você quiser, você estava lá até os 60, né? eu estava lá. Eu estaria até hoje... Até o ano que vem. Eu poderia estar até o ano que vem. Não. Sei lá. Não, daqui a 4 anos. Mas não tem... Mas assim, para aposentar mesmo? 30 anos daria em 2015. Mas não tem 2025. Um povo que fica mais tempo depois ainda? Tem, Porque tem, né? Tem. Mas é um pessoal que muitas vezes eles querem algo a mais na polícia, Sim. entendeu? Não aperfeiçoou aqui fora, muitas vezes não sabe o que fazer, porque você ir para aposentar, muitas vezes para quem não tem uma atividade, é difícil, entendeu? Para quem não tem uma atividade é difícil. Então, você não tem uma expectativa do que você pode fazer, fica difícil. Então, pessoas ficam, porque vêm que precisam ficar lá. Então, por isso que eu comecei a procurar algo, e quando eu conheci a hipnose, putz, aquilo lá virou uma chave em mim. Falei, putz, eu posso ajudar mais pessoas. Só que aí eu precisava sair da polícia. Será que dá? Não dá? Comecei a fazer as contas e acabou dando certo, graças a Deus. Então, eu consegui sair ainda como policial e continuar com a hipnoterapia, que à época eu fazia muito atendimento. Eu diminuí mais agora, mas à época eu fazia muito atendimento e tinha os shows também. Legal. André, me conta aí um outro case legal que você teve lá na polícia, além desse da família. Case legal, tá. Que legal, não sei se é a palavra. Não, vou cantar uma case legal. Teve uma vez que a gente foi chamado para uma ocorrência com refém mesmo. Tá? Ocorrência com refém. Aliás, a primeira vez que eu ouvi a palavra rapport foi num curso de negociação de crise com refém. Eu fiz um curso de negociação de crise com refém. Lá na polícia eu fiz bastante cursos. Eu falei que estanquei aqui, na parte do autoconhecimento, né? Aqui fora, mas lá na polícia eu acabei fazendo bastante cursos, né? Uns cursos muito bons. E um deles foi negociação de crise com refém. Imagina você criar rapport com o bandido. Não bate, né? Policial com bandido. Para quem não sabe, o rapport é uma conexão, né? Você criar essa conexão, uma empatia, você fazer, de certa forma, criar essa relação de confiança com o bandido. Então, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra rapport. E aí, teve um chamado de ocorrência com refém. E aí, quando eu cheguei lá, fui a primeira viatura a chegar, inclusive, tinha era o porteiro do prédio, ele estava armado, estava com uma arma e com o síndico como refém. O porteiro? O porteiro do prédio. O cara teve um dia de fúria. Então, exatamente. E aí, o que você faz? O cara não é bandido. Puxa vida. Nossa, deu um bug na minha mente agora. Assim. Então, aí a gente chegou, a primeira coisa é sempre a negociação, né? A gente tem que sempre negociar e eu comecei a negociar com ele, comecei a falar porque que não era aquilo, que ele estava tendo um surto, que ele tem família, você tem que começar a jogar o emocional. E naquela época eu nem sabia, né? Mas você tem que começar a jogar o emocional para o cara se tocar, porque ele estava realmente... E ele falava que ele ia ser mandado embora, que ele não era justo, era uma briga, negócio de trabalho. Aí o que aconteceu?
ele tava lá com a arma com o síndico. E aí o que aconteceu? Ele virou a arma, a gente tava meio de lado com ele, né? Ele virou a arma para um ponto lá e a arma, pá, disparou. Disparou do nada. E aí, falei, caramba, e você tem que ter muita... Mas vocês estavam vendo tudo ali? Tava vendo. Mas vocês viram que foi sem querer? Então, eu vi que foi sem querer. Só que eu tenho uma tropa atrás de mim, ninguém sabe o que tá acontecendo. Só viram um tiro. Entendeu? Então, aí o que aconteceu? Eu tava lá, quando ele disparou a arma, eu vi que ele também se assustou. Eu vi que foi sem querer e se assustou. E eu sou instrutor de tiro também, né? Eu dava aula de tiro lá. E eu vi que ele tava com uma pistola e a pistola dele engripou, que a gente fala, né? Ela ficou travada. Porque a munição não saiu, então a pistola ficou travada. Para ele dar outro tiro, ele precisava dar o golpe. E eu vi isso. De outra mão. Ele precisava de outra mão. Ele estava segurando. E eu vi que ele não ia conseguir. E o que eu fiz? Puta, fui para cima dele. Fui para cima dele já direto na arma. Quando eu fui, veio todos os policiais atrás de mim, já caímos para cima dele. Por quê? Eu vi naquele momento, mas, Brunão, é tudo tão rápido, cara. Não sei como assim, me veio a imagem daquela arma que estava travada. Porque você está naquela adrenalina, e vocês sabem, quando você está num processo emocional, existe aquela ilusão de foco. Você foca, sua visão fica em túnel. Então, eu olhei para ele, olhei para a arma e eu percebi que aquela arma estava travada. Falei, eu vou, porque ele não vai dar o golpe. Aí segurei a arma e aí eles vieram, tiraram, desarmaram, né, tudo, e tiramos a pessoa de lá, fomos pro DP. Aí o que aconteceu? O final da história. Não acaba por aí, não. Ainda não? Quando você se envolve numa ocorrência, você tem que depor em juízo, qualquer que seja a ocorrência. Então, depois de 2, 3 meses, você é chamado em juízo para depor. E aí, fomos lá. E aí, eu fui depor, contei a história. Ele estava lá, o cara. E aí, saindo do depoimento, né, ele estava solto. Né? Viu que o cara tinha um surto, teve um surto. Ele saindo, ele falou, ô tenente, eu queria falar com você. Eu falei, pois não, pode falar. Eu só queria agradecer pelo que o senhor me fez aquele dia. Nossa. O André transformando vidas desde... Porque ele podia ter tomado um tiro lá e tudo bem. Caramba. Tudo bem não, né? O cara estava morto. Mas, sabe, o cara era porteiro. Por isso que eu falo, o policial ele anda numa linha. É muito tênue, Brunão, porque a emoção que ele vive é muita adrenalina. Se ele cai para um lado da linha, ele prevarica, se ele não toma atitude. Se ele vai para outro lado, ele abusa, é abuso de poder. Então ele tem que caminhar naquela linha. Talvez se eu desse um tiro nele ali, ou algum policial desse um tiro e ele tivesse, infelizmente, falecido, a gente poderia ser absolvido por legítima defesa? Sim, ele deu um tiro, pode ser que sim, estava armado, estava com refém, sabe? Então, mas... E ele, naquele dia, eu acho que caiu a ficha, que ele poderia ter morrido e que a gente simplesmente salvou a vida dele. E ele veio me agradecer. Nossa. Foda, né? Que história. Eu fui junto na história, por isso que eu fico assim... Se você foi junto também na história, isso é hipnose. Isso é hipnose. Se você tá prestando atenção aí, né? Eu imaginei a portaria, tudo. Então tá Você lá. chegando, imaginei o pessoal atrás, tudo. Mas você, Érica, você não vale, né? A Érica vai bem pra caramba. A Érica vai muito bem, né? A Érica, no contexto suscetíveis, ela tá na primeira lá da Mas você também, né, Bruno? Eu aprendi, eu quero chegar ao nível da Érica um dia. Ah, sim, esse é o meu objetivo de vida também, né? Mas é que eu nunca não soube fazer isso, então eu não sei como é que é não fazer, entendeu? Quando você me falou isso, Érica, pra mim, assim, foi algo que fez muito sentido quando você falou. Eu nunca soube como não é. Então eu não sei o que vocês sentem, né? De não sei, porque você nunca soube. Isso, sabe, caiu uma ficha pra mim. Falou, é verdade, né? A Érica não sabe o que não é. Então como é que ela pode entender o que eu... Você também foi de cara já? Ou você teve que aprender a entrar em hipnose? Ou você já de primeira, você já... A gente vai contar essa história. O que foi, né? Eu fui fazer o treinamento de hipnoterapia primeiro. Foi lá que eu te conheci, né?
Que daí vocês foram lá na formação e de lá a gente foi pro show de vocês. Ah, a gente foi falar lá, né? Não, mas o Edu é da tua turma, não é? Ele é da minha turma. E aí a gente foi falar lá. Isso. Lá que eu te conheci. Aí a gente foi pro show de vocês. Ah, você fez antes do Bruno? Fiz. Ah, não Ela sabia. fez em agosto de Eu fiz de setembro de 2017. 2017. Aí eu cheguei, né, Londrina, tal, depois que eu fiz a formação, falei, vamos mostrar como é que funciona o negócio. E eu falei, olha, é você que vai fazer. E eu fui fazer aquele exercício que eu falei, olha, esse é o exercício mais simples de todos. Imagina que o seu dedo é uma barra de ferro. Feche seus olhos, vai imaginando, tenta dobrar. Aí ele, Nossa, eu fiquei tão bravo. Sabe por quê? Porque depois, a gente foi num evento lá em Maringá, né? No Hadouken, né? O evento do Kim. O evento do Kim Arquette lá em Maringá, o Hadouken. Tinha um stand lá da Omni. Aí o Michael Arruda foi fazer esse com ele. E ele foi. Ah, Brunão! Aí eu zoo agora, eu falo que ele ficou... Não, mas com parentes é difícil, você sabe que é mais difícil. Não tem autoridade. Ih, a Érica... eu fiquei olhando e falei, com ele você vai, né? Enfim, entendeu? Caramba, mas eu te entendo. Com parente é mais difícil, Érica, você sabe disso. Você é instrutora mega. Ai, meu Deus. Aliás, pessoal, muita gente que me segue, que te segue também, e que já fez o curso com você, fala super bem da sua aula. Ah, que bom. E você como pessoa, né? Não precisa nem falar, mas da sua aula. Falou que gostaram muito da formação com você. Ah, que bom. Gostaram do... Parabéns. Você não entendeu? Mentira, não é assim. É quase assim. É quase assim. Quase. Como que você não entende? A Erika é boa pra trazer emoção, gente. Já deixou isso claro, né? Ela é boa pra trazer emoção. E traz mesmo. Independente de qual seja, uma delas vem. Eficiência. André, e assim, então, de toda a tua trajetória profissional, o que você vê em comum de tudo que você já fez? Ajudar as pessoas. Foi por isso que eu acho que eu larguei a engenharia no 4º ano. Eu larguei para ir para a polícia e acabei largando a polícia para me dedicar à hipnose. Eu vejo que como você comentou até, né? Vocês comentaram agora depois dessa história que eu contei, transformando vidas desde aquela época. Então, hoje eu vejo isso, é verdade, assim, mas nunca me vi. Na época, para mim, pô, legal. Não, eu me sentia bem, mas sabe, eu conversar com uma pessoa, fazer um parto numa viatura, ou você simplesmente resolver uma briga. Você fez um parto numa viatura? Não, mas eu já presenciei, já ajudei o policial fazendo um parto, né? Mas eu efetivamente não. Mas a gente sabe, a gente é habilitado para fazer isso. Então eu via que, putz, sempre, tirando uma pessoa lá do armário, a pessoa te abraçando, te agradecendo, esse agradecimento, esse reconhecimento que muitas vezes a gente não vê na mídia, porque, lógico, pelo viés da negatividade, eles só vão mostrar o que é negativo na polícia. E a polícia é muito... Isso que eles mostram é muito pouco da polícia. A polícia é muito mais do que isso, é muito mais forte, tem muito mais coisas boas do que ruins. As coisas ruins são pífias, são muito pequenas, só que é o que aparece. Então eu vejo hoje que eu me sentia muito bem ajudando as pessoas, qualquer que fosse a ocorrência. E eu percebo hoje também que quando eu saí efetivamente da rua, como eu contei a história para vocês, foi quando eu comecei a putz, eu preciso fazer alguma coisa, preciso, sabe? E dei a sorte de naquele congresso ter aquela pessoa, aquele amigo meu que estava hipnotizando. Então, sabe, as coisas foram se alinhando, eu fui conhecendo a hipnose. Eu acabei, eu poderia ter feito, à época da polícia, uma faculdade de direito, de psicologia, poderia, mas eu gostava muito do que eu fazia lá na rua. Então, e aí... Hoje eu vejo que essa parte de ajudar as pessoas, de ver a pessoa transformada, te agradecer, sabe, um obrigado. E a gente sabe que é algo comum pra gente, né? A gente gosta do que faz, então eu vejo que é isso que tem em comum. E quais são os seus planos futuros, já que você percebeu isso? Eu não me vejo longe da hipnose, não. A hipnose vai... Só se acabar conhecendo outra coisa que
desperte algo que seja maior do que a hipnose, que eu acho difícil. Porque desde que eu conheci a hipnose, eu comecei a estudar muito. Fiz a minha pós em neurociência depois, entendeu? Então, essa parte de conhecer o cérebro, a mente, o comportamento humano, eu adoro. Então, meus planos sempre voltados à hipnose. Então, são cursos online voltados à hipnose e junto com a neurociência. Então, formações de hipnoterapia, formações de hipnose de palco, de hipnose para palestras, né? Para palestrantes. Então, sempre voltado à hipnose. Sempre. E, logicamente, não deixando de lado as apresentações nos teatros e corporativas, o que seja. Eu gosto muito, muito, muito de estar no palco. Muito. Quando você comentou comigo antes da gente começar a gravar que você gostaria de fazer esse link de palestras, né, com hipnose, para quem ouve assim, você imagina como que a hipnose linka com palestra? Como que é isso? Então, Érica, a gente... Quando você vai fazer uma palestra, geralmente quem está te contratando quer que haja uma transformação lá. Quer que é um benefício lá. O que a pessoa quer de benefício? Né? Quer uma equipe mais motivada, uma equipe mais engajada. E se você perceber, essa é a minha percepção, né? Cada um tem a sua percepção, tudo gira em torno da forma que você está vendo o mundo, você está vendo aquela situação. Tudo gira em forma da sua percepção da realidade. Então, se você conseguir fazer a pessoa mudar aquela percepção, ela vai conseguir sair de lá mais motivada. A motivação não tem que ser externa, ela tem que ser intrínseca, ela tem que partir de dentro para fora. Então, a pessoa quer uma palestra motivacional, legal, você vai sair. Eu sempre falo, né? Quando a pessoa fica, eu quero o pessoal mais motivado. Eu falo, eu consigo fazer o pessoal sair mais motivado de lá. Só que essa motivação vai durar 2 dias. Vai ser até no domingo à noite. Até no domingo à noite, segunda... A hora que tocar a música do Fantástico, acabou. Acabou. E eu falo. Então, aí eu falo, isso eu consigo. Aí eu jogo no emocional. Mas o que eu vou te entregar é maior. Motivação externa vai ter, só que eu vou ensiná-lo a buscar essa motivação interna. Aí que entra a hipnose. Aí que entra a hipnose. Porque Legal. eu demonstro lá, né, a mudança de percepção. Eu demonstro ao vivo, eu faço demonstração ao vivo. O Brunão também faz apresentações, sabe? Você demonstra ao vivo, é outra coisa. A pessoa... E é legal quando você faz corporativo, é que as pessoas se conhecem. Então sabe que não é combinado. Teatro, tem gente que acha que é combinado. E o legal é que hoje, quando a gente está conhecido no teatro, quando alguém comenta num dos posts lá, ou o patrocinado que seja, eu achei que era combinado, não precisa nem a gente responder, já quem conhece já responde. Você não passou, eu já passei por isso, eu fui e te garanto que não é combinado. Boa. Então, isso é legal, quando você está um tempo no teatro. Mas ainda tem gente que acha combinado. E no corporativo não, as pessoas se conhecem. Então a pessoa sabe que a percepção da realidade, que ele ficou preso, por exemplo, lá na cadeira, foi porque ele imaginou que existia uma cola, que o corpo dele estava pesado e aquilo foi real para ele. E o legal é que quando eu termino, as pessoas vão lá, puta, mas o que é aí? O que foi? Ficar conversando aquele buchicho, zum, zum, zum. Então isso é legal no corporativo, entendeu? Então toca um pouco mais as pessoas. Faz sentido, legal, gostei. Entendeu? Contrataria. Legal. André, uma perguntinha pra gente complicar a sua vida agora. Vai coisar. Vamos coisar. Quem é André Atier? Cara, eu acho que o André Atier... Do Gui ele me perguntou no começo. Ele perguntou isso também? Ele perguntou. Não lembrava. Mas foi no começo, mas você me pegou de surpresa agora. Brunão, acho que o André Atier é um pai que tem as suas qualidades e seus defeitos, um esposo que tem suas qualidades e seus defeitos, mas que um profissional que tem suas qualidades e seus defeitos, mas que a cada dia eu tento melhorar minhas qualidades e otimizar minhas qualidades e diminuir meus defeitos. Eu reconheço que eu tenho muitos defeitos, então esse é um ponto do autoconhecimento que eu acho que a gente tem que trabalhar muito. Todos nós temos virtudes e defeitos.
Então, eu tento ao máximo ser um grande pai, só que eu sei que eu não sou. Tento ao máximo ser um grande esposo, só que eu sei que eu preciso... Não é que eu não sou, eu sou, mas eu sempre tento melhorar a cada dia. Então, eu acho que é isso. Que bom, muito bom. Muito bem, para quem quer entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho, onde que as pessoas vão te encontrar, André? Pô, me encontram no Instagram, André Atier Oficial, com 2 T's. Me encontram no Facebook, no YouTube, no meu canal do YouTube também, tá? É um canal que eu estou começando e já tem vários vídeos lá, conteúdo bem legal. E me encontra no teatro também, me encontra no teatro, atualmente. Fala do Magicamente, isso, então, vamos lá. Magicamente. Não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast ou vai estar assistindo no YouTube, mas atualmente estamos em agosto, né? Agosto de 2021. Atualmente estamos todos os domingos, às 19h30, no Teatro Santo Agostinho. Provavelmente até o final do ano, até o final de 2021, estaremos nesse teatro e nesse horário. Então, domingo, às 19h30, no Teatro Santo Agostinho, aqui em São Paulo, na Liberdade. E para quem quiser contratar o show, também é só mandar para a gente no direct, no meu direct, que sou eu que cuido, realmente eu que gosto de responder. Então, quiser contratar o show, quiser levar o show para sua cidade, tiver um teatro aí, a gente vai com todo o prazer. A gente tem já algumas apresentações extras. Então, se você quiser saber mais das datas das apresentações e os locais, é só dar uma olhadinha no Instagram, principalmente, que é a rede que eu mais divulgo o show e as datas que a gente vai se apresentar. Show de bola, show de bola. Muito bem, muito bem. Mais uma vez reforçando, para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, siga a gente também. Para você que está nos ouvindo em alguma das plataformas, nos encontramos no próximo episódio. Falamos hoje com André Atier. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, prazer, é uma honra estar com vocês aqui. Eu adoro de coração vocês, um casal maravilhoso. A pessoa mais querida daqui. Érica, Brunão. Carinho, obrigado de coração. Podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Obrigado. É bom ter um amigo policial, né? É bom. Agora eu tô sabendo. Nunca sabe quando a gente vai precisar dar uma carteirada. Brincadeira. Beijos, pessoal. Beijos.